Então é importante que você entenda que o mundo espiritual ele é real, independente daquilo que você pensa, daquilo que você acha, daquilo que você deduz. Amém? O Evangelho está aqui justamente para nos trazer essa verdade, para que nós nos libertemos de pseudos ou pseudas teologias. Amém, meus irmãos? E uma coisa que me chama muita atenção nessa noite, baseado nesse espírito de carnaval, nesse espírito de festa, como isso tem muito a ver com vida espiritual também, tem muito a ver com o mundo espiritual. Não foi por acaso que Deus me deu essa palavra, porque eu vim numa aflição nessa viagem e não consegui entender o que Deus tinha de fato para trazer como mensagem até hoje de manhã. Quando Deus falou profundamente ao meu coração, o mesmo versículo que a nossa irmã Andréia Vielmo, aliás, o mesmo capítulo do mesmo livro, né? De Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 13, irmãos, exatamente sabemos que estamos na direção de Deus, porque não existem coincidências no mundo espiritual. Pode existir uma cristocidência, uma jesuscidência, e a Andréia foi muito feliz hoje ao trazer essa mensagem de Colossenses capítulo 13. Eu quero começar a partir do versículo 1, que é uma exortação, é uma chamada de atenção que Paulo dá aqui, para que nós tenhamos santidade e amor fraternal, como diz a Rafinha, que o mal nunca pode prosperar, o bem que sempre prospera. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra, à direita de Deus. Busca as coisas do alto. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Olha que tremendo isso, irmão. Estamos falando aqui numa quarta-feira de cinzas, em algo que Deus nos ensina a nós buscarmos as coisas do céu, nós que já temos uma experiência com Deus, nós que já passamos nessa compreensão, nessa prova, nesse entendimento do que significa ir para a cruz com Cristo, ressuscitar com Ele, desfrutar do galardão da vida eterna ainda nesta vida, já em terra. Então pensemos nas coisas que são de cima, ou seja, nas coisas espirituais, nas coisas que não são dessa terra. Porque nós que já somos cristãos, versículo 13 de Colossenses 3, nos diz a palavra do Senhor. Porque já estáis mortos. Olha que tremendo isso. O que significa estar morto para o mundo, irmãos? É aquilo, o carnaval, essas coisas que mexem com as pessoas, não mexem mais com a gente. Vocês estão falando com um cara que é músico, que viveu de música. Então eu falo realmente com autoridade, com propriedade aqui essa noite. Nós que outrora cantávamos na noite, fazíamos shows e nos alegrávamos com aquilo, quando nós tivemos a experiência da ressurreição, nós entendemos que a alegria do Senhor em nós, ela se diferencia dessa alegria natural. E aí automaticamente essa conversão, ou seja, essa mudança de foco para as coisas do alto, esse orar sem cessar, esse buscar as coisas de Deus, ela vai nos transformando a cada dia para que nós nos tornemos pessoas espirituais e não pessoas que fiquem automaticamente assim, uma hora está aqui, outra hora está ali, ou seja, só tem um espírito religioso. Não consegue se posicionar com Deus. Porque as pessoas ainda estão buscando coisas aqui da terra. Elas estão orando a Deus, mas cavando tesouros na terra. Mas quando nós entendemos, como fala Mateus 6,33, para que nós busquemos em primeiro lugar as coisas do alto, as coisas da terra não são acrescentadas. E é isso que Paulo fala aos Colossenses aqui, através do versículo 3 do capítulo 3. Versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. A ressurreição é uma promessa para cada um de nós, mas ela deve ser praticada nas nossas consciências agora, já. Isso aqui não é tema, irmãos, baseado em palavra para quem já partiu, para quem já faleceu, como há poucos dias atrás meu pai partiu para a glória. É para que nós nos conscientizemos. Eu sinto que toda vez que a gente começa a palavra, até eu ia comentar isso no começo da pregação, para muitos a reunião do cordão encerra aqui. A gente percebe pelo número de pessoas que nos assistem, até enquanto tem música, o pessoal fica eufórico, fica naquele clima da carne, porque realmente a adoração ela tem que ser espiritual, ela não pode ser carnal. A música que a gente faz, ela tem qualidade, obviamente, musicalmente falando, a gente procura fazer sempre com excelência, mas sempre buscando as coisas do alto, sempre buscando a autoridade espiritual, sempre buscando a revelação de Deus para aquilo que Ele quer falar conosco através da música. Ou seja, a música é apenas um instrumento para dizer o que Deus quer falar. A música é apenas um meio através do qual a gente leva a mensagem da cruz. Então o que o Paulo está falando aqui aos Colossenses, para que nós mortifiquemos a nós mesmos, é para que o Espírito Santo encontre liberdade nessa mortificação. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha só, tu falar numa quarta-feira de cinza, depois de carnaval, que
Deus quer que nós mortifiquemos a carne, ou seja, na prostituição, a impureza, esse apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza. Tudo isso para Deus é como se fosse idolatria. Ou seja, quando tudo substitui o espaço que Deus deveria ocupar na nossa vida, nós estamos pecando contra esse Deus. Por isso então, as pessoas me perguntam, o carnaval é bom ou é ruim? Irmãos, eu vejo igrejas fazendo festas de carnaval. Cada qual tem uma forma de entender, de achar que são estratégias para evangelismo. Eu particularmente não estou aqui para julgar, até porque eu estaria pecando se assim o fizesse. Mas é necessário que a gente possa realmente entender que o que o Paulo está dizendo aqui é diferente. Que a gente não tem que realmente fazer as coisas semelhantes àquelas que o mundo faz, mas fazer as coisas semelhantes a que Deus nos instruiu que fizéssemos. Deus quer que nós sejamos pessoas espirituais, buscando as coisas do alto, porque as da terra Ele nos acrescenta. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, irmão, ora para mim para que eu possa ter tal coisa, irmão, ora para mim para que eu possa ser curado, irmão, ora por isso, ora por aquilo. E eu pergunto assim, como é que está a tua vida na presença do Senhor? Como é que está o teu altar na presença de Deus? Tu está buscando as coisas do alto em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã? Ou tu estás querendo que Deus seja de acordo com a tua vontade, ou seja, o Pai Nosso é o Pai teu. Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não dá certo, irmãos. Deus é um Deus de ordem e decência, então Ele não quer que nós tenhamos coisas diferenciadas. Deus não quer que nós façamos algo que contrarie o Evangelho. Mortificai, pois, os vossos membros. Mortificai. Versículo 6. Pelas coisas que vem a ira de Deus. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí é algo muito sério, muito forte. Quando o carnaval deixa de ser apenas uma festa de confraternização, quando ele deixa de ser apenas uma cultura, e você passa a pecar contra o Deus Altíssimo, você se torna um filho da desobediência, um filho do diabo, é como se você fizesse um ritual espiritual satânico. Então quando o carnaval deixa de ser apenas uma música de confraternização, de uma agremiação familiar, e passa a ser algo muito mais diabólico, aonde você, assim como nós usamos o louvor, acabei de dizer, a nossa música é usada como instrumento para levar a palavra de Deus, e o carnaval, ele é instrumento para levar a obra do diabo, e não, aí é maligno, eu vou estar sendo até redundante em falar nisso. Então a gente não pode ser extremo, assim como Jesus não era extremista. Jesus era muito equilibrado, sempre foi, ele é equilibrado, a palavra dele é muito clara. Existe luz, existe trevas, e você tem que ter um discernimento de espírito para saber entender as coisas do mundo espiritual. Então só buscando as coisas do alto, e o alto que se fala aqui é as coisas de Deus. Porque sabemos que principados e potestades também estão nas alturas. Só que é um Deus todo-poderoso que está entronizado acima dessas alturas de principados e potestades. Versículo 7. Nas quais também em outro tempo andastes quando vivis nelas. Olha que tremendo isso. Versículos 6 e 7. Colossenses 3. Pelas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Naquela coisa que você e eu fazíamos também num outro tempo, no tempo que a gente estava cego, no tempo que a gente vivia nessas coisas. Então você percebe que Deus abomina isso. Então não adianta a gente querer vir com alguma cultura, com alguma teologia paralela, uma estratégia de evangelismo, como alguns colegas pastores renomados do nosso meio, vem dizer, irmão, tu pode ter a teologia que tiver, pode me xingar do jeito que você quiser, o teu negócio é com Deus, é no dia do Senhor, Senhor, e vamos ver quem é que sobe, quem é que fica. É muito sério isso, irmãos, é muito sério. Você precisa entender que a palavra de Deus, ela não volta vazia sem antes cumprir o propósito para o qual foi revelado. É complicado isso. Você querer fazer uma teologia paralela. É muito complicado. Então, por favor, quando você tiver que ter um pré-julgamento acerca daquilo que você pensa das coisas dessa terra, seja carnaval, seja outras festividades, você precisa entender que não é assim que o mundo espiritual entende. Deus é um Deus de alegria, Deus é um Deus de glória, mas Deus é um Deus de ordem e decência. Deus é um Deus que se preocupa em velar pela palavra dele. Então, para que ele possa me abençoar e te abençoar, é necessário que nós não nos tornemos filhos da desobediência. É necessário que nós entendamos que a palavra de Deus é uma coisa muito séria. E há pessoas que estão desprezando a palavra de Deus. Há pessoas que não sabem quão sério é o que eu estou falando aqui essa noite. É mundo espiritual, irmãos. Há pessoas que estão brincando com as coisas de Deus, achando que é só um texto bíblico que eu estou lendo, mas Deus pode levar a morte ou levar a vida. A vida e a morte estão na sua palavra. É importante que se compreenda o que Paulo fala aos Colossenses, que não tinham essa compreensão na época, e assim é a igreja de hoje.
que quer fazer carnaval, que quer fazer liturgia, que quer fazer culto segundo as suas concupiscências. E Deus está mostrando claramente, vocês não são mais como eram antigamente, como era o filho da desobediência, vocês já morreram. Então vocês têm que ter uma outra conduta, uma outra postura, não necessariamente sendo religiosos, não necessariamente sendo fanáticos, mas sendo santos. Porque sem fé e santidade é impossível amar a Deus, é impossível alcançar os céus, irmãos. Mas agora, versículo 8, que vocês compreenderam todo esse processo, despojai-vos também de tudo. Tira essa ira do coração, essa raiva, essa cólera, essa coisa que te atormenta com pessoas que mexem contigo. Eu também fui muito oprimido por esses dias, por esse tipo de sentimento de pessoas da família, irmãos. E é um trabalho constante. Às vezes pessoas me chamam assim, Jairo, como é que tu aguenta, como é que tu suporta, tu virou um monge? Não, irmão, a bússola é a palavra de Deus. É nela que eu me espelho. Eu não posso deixar minha carne falar mais alto do que a palavra, porque aí eu vou estar deixando de ser um homem espiritual e vou voltar a ser um homem carnal. É importante que eu entenda que Deus tem para mim algo diferente. Então toda vez que eu pedir algo para Deus, Ele vai fazer coisa contrária ao que eu estou pedindo, para que aquilo que espera de mim aconteça. Ou seja, tu quer ser curado? Vou te colocar uma enfermidade. Quer ser próspero? Vai passar por aflição na vida financeira. Quer ter restauração de família? Vou botar contenda, vou botar divisão, dissensão, vou botar confusão, para que o meu espírito se aperfeiçoe em ti e através de ti eles sejam alcançados. Quer prosperidade ministerial? Vou eu fazer culto doméstico, com 2, 3 aqui e alguns pela internet, para depois te levar às nações. Então tudo que a gente pede a Deus, Ele tem um tempo certo de agir, mas é necessário que nós comecemos pela metanoia, pela mudança de mente, pela mudança de comportamento. Então é evidente que assim como pratos de lentilha descritos na Bíblia, haverá ofertas que virão aos crentes, seja no carnaval, ou seja em festa junina, ou festividades de casamentos, ou festividades de aniversário, não importa a condição de congregação familiar. Pode ser uma festa até 2, você pode fazer daquilo ali uma orgia, ou pode fazer daquilo ali um momento de santidade. Se você tiver uma nova natureza, tiver essa compreensão da qual Paulo descreve, você vai se despojar de tudo isso, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da sua boca. Você vai mudar até a maneira de falar, irmãos. Né? E a palavra torpe aqui não é necessariamente um palavrão, eu sempre gosto de dizer isso. Torpe é o que entorpece. Às vezes chamar um irmão da tua igreja, você que congrega em instituições, é muito comum, de forma hipócrita, pessoas que não se afinizam, que tem bronca, tem raiva, não vai com a cara do irmão ou da irmã chamar de meu amado. Isso é tão torpe quanto chamar um cara de qualquer outro palavrão que você conhece, do vocabulário mundano. Ela é tão torpe quanto, porque ela entorpece igual. Porque Deus não vê o palavrão como o homem vê, Deus vê o palavrão que sai do coração. Não adianta eu chamar de você de meu querido, meu amorzinho, se no meu coração eu tenho ódio de ti. E essa palavra não é verdadeira, ela não traduz aquilo que de fato ela expressa. Então não me venha com chorumelas de querer dizer que você está fazendo culto em nome de Jesus, quando a essência daquilo que é mostrada não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. É a tua carne querendo aparecer. Não pensa que Deus é Deus de manipulação, porque tu usa o nome de Jesus como uma marca, como uma patente, e faz disso o teu Senhor, a tua teologia, e Deus vai dizer amém. Não é assim que funciona. Sinto te dizer, Deus ele é soberano nas suas atitudes. Deus ele é santo, e Ele quer que nós sejamos uma igreja santa, remida, lavada pelo seu sangue, não fanática. Entenda isso. Quando você compreender esse versículo, você vai se despojar de tudo aquilo que fazia parte da sua velha criatura. Olha só que versículo 9 diz, não mintais uns aos outros, pois você já se despiu desse velho homem com os teus feitos. Até a mentira, mas uma mentira pequenininha. Não custa nada falar isso aí. Eu menti porque era uma mentirinha boba. Irmão, mundo espiritual é algo tão sério, que são nessas coisinhas, aquilo que a gente chama de raposinhas, é que muitas vezes você perde a bênção. Deus vai provando, vai te experimentando, e quando chega na hora de você receber a tua bênção, você vai jogando fora com atitudes mesquinhas, de mentira, de dissimulação, ou quaisquer outras características descritas aqui nesse capítulo 3 de Colossenses. Você diz que já se converteu, que já nasceu, renasceu em Cristo, mas continua sendo o mesmo cara, carnudo, carnal. Mas não é porque você não vai no carnaval que você vai ao culto, vai à igreja, mas o carnaval está na tua cabeça. Todas essas características da qual Deus descreve, a cólera, a ira, a malícia, a vontade de pegar aquela irmãzinha ou pegar aquele irmãozinho, está no teu coração, e isso aí tem que ser repreendido todo dia, através de oração e consagração na presença de Deus. É a única maneira de a gente realmente suprimir isso
à vontade de Deus e nos submetendo a Ele. Sujeitai-vos a Deus, como Tiago 4,7 fala, e resistir a este mal que o diabo coloca em ti. Porque a única coisa que o diabo pode fazer conosco, irmão, é através daquilo que a gente mesmo cria. O diabo não tem poder para fazer absolutamente nada contra mim, nem contra ti, a menos que a gente dê legalidade a ele. E todas essas qualidades aqui, eu sei porque eu também abro brechas, abri uma no final de semana. Essa cólera que me deu em mim, gerou algo muito ruim, irmão. Muito ruim para mim. Fiquei doente. E graças à intervenção e intercessão de irmãos queridos ali de São Paulo, que juntamente comigo oramos, por isso que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, foi quebrado, caiu tudo por terra. Eu estou muito bem, graças a Deus. Muito bem. Porque Deus ele vela pela sua palavra, Ele quer que a gente realmente seja santo. Como é que eu posso dizer, conhecereis a verdade vos libertará, se você vive na mentira? E qualquer coisinha que você fala, aquilo passa a ser uma prática de mentira, daqui a pouco, não menti, é só omitir. E a verdade nunca é vivida, porque ela está sempre na sombra. Tudo que não está na luz está em treva. Treva não é apenas uma escuridão, ela é uma ausência da verdade, ela é uma ausência de luz. Por isso que Paulo fala claramente, não mintam, não mintais uns aos outros. Porque você já se despiu deste velho homem, né? Na cultura da época, Paulo se falava, onde há um grego, há um judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, o servo, ou seja, pode ser católico, pode ser um bandista, pode ser candomblessista, pode ser kardecista, não importa a religião, a raça, se é brasileiro, se é americano, cara, Cristo está em tudo, Cristo é tudo em vós. Ele está em todas as coisas, e Ele é tudo em todas as coisas. Portanto, no versículo 2 ele fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, ou seja, separados e amados, de entranhas de misericórdia, que palavra maravilhosa, cheios de benignidade, de humildade, de mansidão, que é aquilo que Paulo fala lá em Gálatas, né, sobre os frutos de mansidão, o domínio próprio. Você vai trabalhando a sua mente, e você vai se tornando uma nova criatura. E aí você vai saber, ter a liberdade de poder saber fazer suas escolhas, sem que tu precise estar perguntando para alguém, é lícito fazer isso, pastor tal? É lícito fazer aquilo? Não, o próprio Espírito Santo vai te colocar esse equilíbrio para você fazer. É bom pular um carnaval, é bom beber um álcool, é bom sair com uma pessoa. Eu não vou precisar dizer se é certo ou se é errado, quando o próprio Espírito Santo fala na tua consciência. Porque quando você nasce de novo, você tem uma intimidade tão grande com esse Deus. Você fica em conexão como se fosse uma internet, Wi-Fi, diretamente com Ele. E Ele nos constrange, porque o próprio Evangelho nos fala lá em João que o Espírito Santo, o outro Consolador que Jesus mandaria, que o Pai mandaria para cá, nos ensinaria e nos faria lembrar de todas as coisas. Então é importante a gente compreender que mundo espiritual não é brincadeira, irmão. Tudo que a gente vive aqui embaixo é um eco daquilo que Deus já preparou lá em cima. Olha que tremendo, versículo 23, eu encerro aqui. Capítulo 3, versículo 23. Eu não fiz esboço hoje, eu só peguei o capítulo. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Quando você entender que tudo que você faz para ajudar uma pessoa, seja numa oferta, seja numa oração, seja em suportar às vezes uma pessoa que te oprime, não é para aquela pessoa que você está fazendo, é para Deus. Aí você vai encontrar alegria, você vai encontrar gozo. As pessoas que não entendem, que não nasceram de novo, que ainda estão naquela velha natureza, velha criatura, não vão entender isso aí e vão achar que tu ficou louco. Como é que o Jairo suporta isso? Como é que o Jairo engole aquilo? Isso é prática, não adianta você participar das reuniões. Não adianta você abrir esse livro chamado Bíblia, ficar horas e horas lendo se você não praticar aquilo que você lê. Escute isso. É a mesma coisa que as pessoas me perguntam, como é que tu toca violão como tu toca? Gente, eu não ficava só olhando para a cara dele não, eu pegava. Eu ia para o quarto, eu batia as cordas, eu fazia exercícios exagerados, até ter uma boa digitação, até não precisar olhar para ele, para que os acordes ficassem guardados aqui. E assim tem que ser a palavra de Deus, ela tem que sair deste livro e ficar encravada nas tábuas do teu coração, porque senão vai ser só liturgia, vai ser só religião, irmãos. E não vai mudar nada. E você vai continuar naquele crente mesquinho. Será que é santo fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? E você nunca vai ter uma maturidade, nunca vai ter uma mudança de mente, porque você vai ter que ter sempre alguém para te dizer o que é certo e o que é errado. Porque você não permite crescer, não permite amadurecer, virar um homem, uma mulher de Deus, continua sendo menino.
Temos que ser criança na presença de Deus, porque Deus se agrada quando nós o procuramos e sejamos crianças na presença dele. Porque deles é o reino dos céus. Mas Paulo também fala que quando eu era menino, eu agia como menino, lá em Coríntios 13. Quando nós nos tornamos homens na fé, mulheres na fé, agimos como homens e mulheres na fé. Não podemos continuar como estamos, precisamos crescer. E a religião não vai fazer nada por ti. Não pensa que porque tu estás congregando em uma instituição que tem um CNPJ, que tem um pastor, que tem várias denominações, eu chamo de franquias, porque são muitas iguais em quaisquer partes da terra, que você está revestido e que essa sabedoria vai brotar em ti. Não, irmãos. Se não houver uma consciência, um arrependimento, uma reflexão sobre isso aqui e sobretudo prática do amor de Deus, você simplesmente vai ser um crente de igreja, vai ser um religioso, não vai ser um cristão, um seguidor de Cristo. Esta é a proposta do nosso ministério cristão Cordão de Três Dobras. Que você mude a sua mente, que você possa viver no meio dos seus, que você possa ser sal, temperando a carne, que você possa ser luz, iluminando as trevas, que você não seja um peixe dentro de um aquário, onde o mundo paralelo é a terra, e o que você vive é a verdade, como se fosse uma arca de Noé, onde você tem a presunção de chegar ao céu, porque faz parte de um grupo. Você é apenas um fariseu, e não sabe. Mas Deus nessa noite abre o teu entendimento, usando um pequenininho aqui, que não tem instrução nenhuma, a não ser aquela dada pelo Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso. Não Deus consagrado por homens, mas o Deus que, como o vento, ninguém sabe de onde vem e para onde vai, mas sabe que é assim todo aquele que é nascido do Espírito. Que você possa tomar posse dessa palavra nessa quarta-feira de cinzas. Uma palavra forte para quem está encerrando um carnaval. Mas Deus quer que muitos se salvem. Aliás, Ele não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos nós venhamos ao arrependimento para que nós possamos buscar mais as coisas do alto, crendo que as necessidades aqui da terra, Deus há de nos suprir em todas elas, como fala Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir através de Jesus Cristo absolutamente tudo aquilo que eu e você precisamos. Em qualquer área da tua vida e da minha vida. Amém? Glória a Deus, que vocês possam compartilhar. Eu até sugiro depois que vocês aguardem um pouco, porque mesmo no Facebook eu posto o link com essa parte separada. Eu estou separando a ministração, Deus tem me incomodado a minha alma, meu espírito, para separar as ministrações, porque isso pode te ajudar muito, irmãos. Tudo que eu estou falando aqui é de experiência, não estou falando de nada de teologia, não. É um cara que se sujeitou a viver dentro de um sistema religioso durante 9 anos e meio, mas vivendo de verdade. E Deus sabe que eu não minto, e testemunha não falta nesta terra para saber que eu fui íntegro naquele processo que eu vivi. Não tem isso aqui de acusação. Como fala Paulo em Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu me sujeitei a viver aquilo. Eu me sujeitei a cumprir a ordenança que me fora imposta, não por homem, mas por Deus. Porque eu fazia para Deus, eu já tinha essa consciência. Quando fizer alguma coisa, faça para Ele. Porque vai ser bem menos pesado e você vai compreender aonde é que Deus quer você nessa terra. Como é que Ele quer você no casamento? Como é que Ele te quer dentro de uma instituição chamada igreja? Porque você tem que ter primeiro a consciência de que você tem que ser igreja. Para depois você escolher um grupo do qual você possa congregar como igreja. Porque a Bíblia é clara, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, o corpo. É o montante dos crentes junto, orando, intercedendo. Não necessariamente fisicamente. Hoje eu tive uma experiência de igreja com irmãos de São Paulo, que numa oração feita pelo WhatsApp, sentimos junto, instantaneamente, a glória de Deus. Como um raio de luz, uma oração que começou lá, chegou aqui, tocou meu corpo, a minha alma, e eu fui curado, irmãos. Então é necessário que se entenda isso. Que Deus, Ele quer fazer coisas grandes nesse tempo. Mas é necessário que nós primeiro busquemos as coisas do alto. Esquece as aqui de baixo, porque elas vão vir. É promessa de Deus. É promessa. Todo aquele que crê comerá o melhor dessa terra. Se creres em Deus, comereis, desfrutareis o melhor desta terra. Se você largou tudo para servir a Deus, Jesus deixou claro para os seus discípulos, ninguém que tenha largado família para seguir a mim, não ganhará 100 vezes mais e a vida eterna. 100 vezes mais nessa vida e a vida vindoura. Vai ter perseguição, vai ter tribulação, isso faz parte, não vai ser melzinho na chupeta. Até para que nós não nos tornemos crentes frouxos, né? Para que nos tornemos firmados na rocha que é o Cristo.
Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para te trazer nessa quarta-feira de cinzas, nesse dia 6 de março de 2019. 20 de março temos um encontro marcado às 19 pelo horário de Brasília. Faz uma fofoca santa, irmãos. Conta que tem um bando de doido por Jesus lá em Sapucaí do Sul, no Rio Grande do Sul, que se reúne a cada 15 dias para dizer que o Deus é maravilhoso e que o diabo é que não presta. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E através dessas reuniões singelas, através desses encontros muito simples, que o Espírito se move e não tenta entender como é que ele vai fazer. Ele tem a liberdade de fazer como ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Amém? Não tenta entender que não, eu fiz assim e Deus vai fazer assado, porque não funciona assim. Deus não é um Deus de ação e reação. Ele é soberano a tudo isso. Amém? Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão.